Aê! Olha só, eu vim aqui para esse encontro vestindo o quê? Bella Brand, querida. Maravilhosa. Tá bom? Eu já vim aqui preparada. Então eu vim de quê? Olha lá. Biquíni, maiô, já vim de óculos. Tô pronta Tá para esse verão pronta pro sol maravilhoso. que tá chegando. Tô pronta pro sol. Bem-vinda! Obrigada, Maria Laura. obrigada, Tati. Bom, agora eu vou fazer a abertura mesmo desse episódio, que foi essa palhaçada. Mas, gente, bem-vinda, Mulheres do Business. Eu sou a Tatiana Metran, eu sou advogada no Brasil e na França, mas meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil na França, lá em Paris. São quase 20 anos no exterior em que eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres que empreendem fora do Brasil. Esse podcast é para dar voz a elas. Bebe uma aguinha e let's bora escutá-las? Hoje eu bato papo com a Maria Laura Litério. A Maria Laura se formou e exerceu a profissão de engenheira civil no Brasil por muitos anos. Mesmo com uma carreira consolidada, tocando grandes obras em São Paulo, onde ela morava, ela topou a aventura de se mudar de país com esposa e 2 filhos aos 40 anos. Às 7, ela decidiu empreender nos Estados Unidos e lançar sua marca de moda praia, a Bella Brand. Maria Laura e eu nos conhecemos através de uma amiga em comum, a Rogéria Viana, que já até participou aqui do podcast nessa temporada. Eu estava louca para trazer a Maria Laura aqui para contar um pouco da história dela, porque a marca Bella Brand ela fez um caminho muito curioso, gente. Ela nasceu nos Estados Unidos e depois ela foi para o Brasil, depois de dar muito certo aqui, é que ela foi para o Brasil. Além disso, a marca ela tem 2 qualidades que para mim eu acho incríveis, que a gente vai falar sobre isso hoje, que é a cadeia produtiva da Bella Brand, que é responsável, e ela tem também o cuidado em atender as mulheres com corpos diversos, e também tem novidades, tem coisas incríveis, gente, garra na minha mão aqui, que esse episódio é inspiração pura. Maria Laura, que prazer ouvir sua voz. Obrigada, Tati. Que bom, que alegria estar aqui com você. Eu adoro conversar com você, sempre muito bom. Ai, também. Olha, eu tô particularmente feliz que a gente tá gravando esse episódio agora, no momento que tá tão especial para a Bella Brand, para os nossos caminhos, que a gente vai contar aqui um pouco sobre o que a gente vem bolando aí juntas, mas vamos começar aqui para as pessoas entenderem um pouquinho quem você é. Me conta como que você veio parar nos Estados Unidos. Tá, eu sou casada há quase 25 anos. E o meu marido, ele sempre trabalhou em corporação em multinacional. Então, ele trabalhou em empresa americana, ele é engenheiro também, trabalhou em empresa americana de construção no Brasil. Depois ele foi para a incorporação, uma grande incorporadora americana, que começou a incorporar no Brasil, a investir no Brasil. E o Edu era o vice-presidente da empresa, né, na época. E a gente, durante todos esses anos que ele trabalhou lá, que eu acho que foram, sei lá, 10, 12 anos, a gente teve a chance de vir para cá. E eu nunca quis, porque eu tinha minha empresa lá, né? Eu tinha uma empresa de engenharia, eu tinha os meus filhos, eu tinha ajuda, eu tinha uma vida estabelecida, eu tinha uma carreira lá. E para mim, vir para cá era uma coisa que não funcionava, eu não queria começar de novo, né? Eu tinha medo de começar de novo, na verdade. Mas, como mãe, quando os meus filhos começaram a falar, eu acho que eu vou estudar nos Estados Unidos, eu queria fazer faculdade nos Estados Unidos e tal, eu falei, bom, aí a gente muda um pouquinho, eu falei, bom, pode ser que seja melhor para eles, que eu recomece de novo, que todo mundo, né, dê um reset, vá para lá, e aí eles façam high school lá. E foi isso que a gente fez, a gente planejou essa mudança, né, a gente fez uma mudança planejada, Eduardo veio trabalhar aqui, e eu larguei minha carreira no Brasil, vendi minha empresa, praticamente eu dei a minha empresa, não vendi, mas a empresa era só minha, e eu tinha uma estagiária que na época já era engenheira e tinha ficado comigo a vida inteira, e aí eu deixei a empresa para ela, e a gente se acertou, passei toda a empresa para ela e vir para cá, ser dona de casa. E foi
Foi uma experiência traumática, Tati. Eu aprendi a ser Porque dona você de veio casa. primeiro. É, Porque você foi, inclusive, bom, hoje você está em Nova York, mas eu fui pro você antes você Texas. foi para o A Texas. gente mudou pro Texas, onde meu marido tinha negócio e tem até hoje, e aonde era um lugar seguro. Eu tinha uma prima no Texas, né? Então era um lugar para mim seguro. E eu achei, realmente, quando eu fui visitar, e é uma coisa muito louca assim, se falar, mas você planejou e errou. Eu fui visitar o Austin, sei lá, 3, 4 vezes, e a cidade é incrível, eu não tenho o que falar da cidade, mas não era uma cidade para mim, para minha família, entendeu? De uma hora para outra, quer dizer, de repente eu imaginava assim, não, vou para os Estados Unidos, logo eu vou arrumar um emprego, vou fazer amigos e parará, parará. E eu cheguei numa cidade, numa casa bonita, num lugar bonito e tal, mas numa cidade que eu não conhecia ninguém, a não ser minha prima, que trabalhava que nem uma louca no hospital. As pessoas completamente diferentes de mim, não só fisicamente, mas a cabeça muito diferente. Os meus filhos sofrendo também naquela mudança, porque apesar de ser uma coisa que queriam, não imaginavam que fosse assim. Então foi tudo muito difícil, assim. Foi. E aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Vou cuidar da casa? Eu percebi que eu não sabia cuidar da casa, assim, Olha como eu só. achava que eu poderia fazer, entendeu? E aí eu acho que é um recomeço, assim. A gente realmente resetou, sabe? Todo mundo teve que resetar e, bom, foi isso que a gente fez. A gente planejou fazer isso, agora vamos fazer dar certo. Né? Vamos fazer dar certo. E todos os quatro vocês foram muito parceiros também, Isso, né? isso foi ótimo. Você, Edu e os meninos também foram muito parceiros. Exatamente isso que você falou. Olha, já que foi uma coisa que decidimos fazer, então vamos fazer dar certo, né? É. E assim, a gente se ajudou muito. Eu acho que até hoje a gente é muito. Um se apoia muito no outro. Meus filhos são adultos hoje, né? Mas a gente ainda tem uma relação muito boa, que foi a mudança que fez, assim. Porque, de repente, a gente só tinha um ao outro mesmo, né? Onde... E a Bella Brand veio aí como? Ela veio desse lugar, dessa momento A solidão. Bella Brand, Preciso fazer alguma coisa. Eu sou superativa, né, dona Maria Laura? Porque eu exatamente. te conheço, você é superativa. Foi muito difícil pra mim. Depois que a gente. Porque assim, é claro que quando você muda, você tem aquela história, precisa arrumar casa, você se ocupa muito com isso e tal. Só que passou ali 6 meses e as coisas estavam em ordem, né? E aí eu falei, bom, preciso voltar a trabalhar. Eu vou deixar, ou vou enlouquecer, ou vou deixar todo mundo louco, ou os dois. E aí comecei a pensar, eu tinha estudado moda no Brasil, eu quis fazer moda na faculdade, e eu vi algumas coisas do tipo, melhor não, é muito no começo, tal. E aí eu fiz moda quando os meninos eram maiores, fiz moda na FAAP, em São Paulo. E aí eu falei, bom, já que eu vou começar de novo, eu quero fazer alguma coisa relacionada à moda. Eu não quero voltar a ser engenheira, não porque eu não gostasse, mas porque eu não queria esse emprego convencional que eu tinha aqui e tal, e que eu seria engenheira aqui, né? Aí lá nos Estados, lá no Texas, aqui nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei, bom, vou trabalhar com moda. E comecei a estudar, estudar, estudar. Tentamos algumas coisas de showroom, não deu certo, tal. Fiquei meio, eu falei, puta, vou esperar o negócio acontecer. E aí a gente foi fazer uma viagem. E eu falei, eu tava super chateada porque eu não tava conseguindo acertar no que fazer, né? E aí eu falei, Edu, vamos viajar, eu preciso de praia, eu amo praia. Eu amo verão, eu amo praia. E falei, Edu, eu tô precisando de uma praia aqui no Texas, as praias são muito feias, apesar de calor e tal, vamos pra Flórida. E aí eu fui procurar um biquíni para usar, porque os meus estavam velhos. Enfim, a gente tem essa cabeça, né? Faz tanto tempo que eu não vou pra praia, vou comprar um biquíni novo. E eu fui procurar em Austin um biquíni novo e eu não achei. Eu simplesmente não achei. Eu fui em todas as lojas de departamento, lá não é uma cidade pequena. Eu fui em loja específica de roupa de praia, eu fui em loja de departamento e eu não achava uma coisa que me vestia. E aí, mais uma vez, você entra nessa história de, meu Deus, as pessoas não são igual a mim, aqui não é o meu lugar, eu não acho nem o que eu vou vestir, entendeu? Nem uma coisa que eu gosto que Uau. seja eu, né? E não porque não tinha, é que realmente eu não via uma qualidade boa, eu não vi uma cara que me vestisse bem, que eu, né? E aí eu falei, bom, mais uma vez eu vi que alguma coisa estava faltando. E aí, junto ao meu lado de empresária, de empreendedora que eu sempre tive, eu falei, bom, primeiro, não tem, né? Achei um leque aí, uma brecha. Segundo,
Quando eu comecei a ver os preços, eu falei, gente, essa conta não fecha. O próprio biquíni brasileiro lá, o bom biquíni que eu achei, caríssimo. Eu falei, como assim? Não custa isso no Brasil, não deve custar isso para produzir. E aí voltei o meu holofote para descobrir essa história de moda praia, como funcionava e tudo isso. E aí comecei a estudar e comecei a ver o que estava faltando, o que não tinha, como é que eu podia adaptar o que eu tinha aprendido no Brasil para cá. E aí a Bella Brand nasceu. Isso, exatamente. Vamos falar disso. O que se adaptou? Eu adaptei modelagem, né? Os biquínis. Assim, na verdade, eu já não era um usuário, já não tinha na cabeça aquele biquíni brasileirinho que todo mundo acha que é pequeno. Porque hoje a gente tem todas as modelagens no Brasil? No Brasil, claro que é um pouco menor, eu acho que é um pouco menor, né? A brasileira gosta do biquíni um pouco menor, mas a gente não usa, a brasileira não usa só pequenininho, entendeu? A gente não tem só pequenininho. A gente não usa fio dental, eu nunca usei não tem só fio dental. Exato. E aí a cabeça, né? O biquíni brasileiro não é para mim. Então a gente teve que contar essa história que sim, é para todo mundo. Que o biquíni brasileiro não é simplesmente um biquíni pequeno, é um biquíni de qualidade, é um biquíni bem feito, é um biquíni de modelagem perfeita, é um biquíni de lycra, né? De tecido bom e tudo isso. Alegre, é um biquíni bonito. É um biquíni que você pode usar na praia, que você pode usar na cidade. Olha a Tati aí usando maiô, entendeu? Sou eu aqui, gente. Sou eu aqui. Não, deixa eu até mostrar para as pessoas. Eu vou até subir aqui na minha câmera. Peraí. Olha só. Claro. Esse é um body. É um body, minha gente. É um body maravilhoso. Olha isso aqui. Gente. Saio com isso aqui numa boa. Entendeu? Então, não, é maravilhoso então a esse gente teve maiô. que primeiro que aprender a entender, porque na verdade a Bella Brand é uma empresa americana, né? Ela tem alma brasileira, a dor é brasileira, é feita no Brasil, mas ela foi fundada aqui nos Estados Unidos para atender o mercado americano. Então, não foi fácil, a primeira coleção não foi boa. A primeira coleção foi muito difícil, assim, porque a gente errou muito primeiro na quantidade, segundo nas cores. Foi uma coisa muito difícil. Então a gente veio, eu acho que cada vez, eu ainda estou acertando, entendeu? Toda vez eu falo, preciso fazer isso, precisa fazer mais disso. Não, isso aqui não funcionou. Essa cor não funcionou, esse modelo não funcionou. É muito difícil ainda, a gente ainda está no processo de adaptação. É claro que com muito menos problema, mas ainda com alguns, entendeu? Gente, o empreendedorismo é sobre isso, né? Isso. É sobre você sempre estar ajustando, assim, é sempre esse 1% aqui, 1% ali, e você vai otimizando. Exatamente. E você vai melhorando seu produto. E é o processo de testar, errar, melhorar. Testa, erra, melhora. Exatamente. Testa, erra, melhora. Que é assim que eu acho, né? Pelo menos a minha visão, você vai aprendendo no caminho também. Não é uma coisa que você solta ali um produto final e pronto, é isso, gente. Não, é impossível. Olha, isso não existe. É impossível, né? Para o empreendedorismo. Mas você falou nessa coisa de quantidade e de cor, o que foi errado? Deixa eu visualizar isso. Bom, você botou assim muitos P's e o pessoal só queria M? Exatamente. Mais ou menos isso. A gente, eu fazia muito mais P e M do que GG, por exemplo. Isso é uma história legal. Primeira coleção que eu lancei convencional, P, M, G e alguns GGs. Na minha cabeça, o modelo maior, tal, lá há 7 anos atrás, era o que ia vender mais GG. E aí eu percebi que não, que até o meu público era um pouco mais velho, porque de repente meu biquíni também não é esse tão pequenininho assim, apesar de ter essa alma brasileira, né? E aí hoje eu vindo muito mais MG do que o P. Olha, né? Só. Então, e aí aprendi que sim, a gente teria que fazer biquíni para todo mundo. Então, a partir da terceira coleção da Bella Brand, a gente começou a fazer até o G3. Então, eu começo no P. Eu não faço PP porque eu acho meu P pequeno, assim, eu entendo que meu P veste uma mulher pequena, padrão, né, normal, assim, do que a gente acha que é pequeno, e aí a gente vai até o G3. Então, eu comecei a mudar a cara, baseado no que eu vi que ia ser meu público aqui, né, que está sendo meu público aqui. E cor também. Eu fico arrepiada. Eu fico arrepiada com essa história de você
ter incluído É. todas. Porque moda praia é muito difícil. Eu imagino que não deva ser fácil de você. Porque você está lidando com corpo, né? Você está lidando com a Com vaidade de verdade, mulheres. é. Com Exposição, né? É uma mulheres que muitas exposição. A vezes gente se sente exposta de biquíni. Sim. a gente se sente De exposta, maiô. muitas vezes a gente deixa de fazer, né, vários programas ou deixa de ir a vários locais que são públicos porque a gente vai ter que expor corpo, e aí a gente não tá confortável e tudo mais. E o seu biquíni, o seu maiô, ele traz essa possibilidade, Sim. né, para essas mulheres que vestem 3G, por exemplo, dela se sentir confortável e dela se sentir Bonita. bonita. Exato. Porque é isso. Não só bonita, como se ela entendesse que a moda é pra ela também, entendeu? Eu sempre falo isso, a Bella Brand é um lugar pra todo mundo, entendeu? É importante isso, assim, as pessoas entenderem que é um lugar pra todo mundo mesmo, sabe? E que a gente tem pra todo mundo, é isso. Não, e é tão para todo mundo, também para as pessoas entenderem, que você fez, inclusive, coleção para mulheres cadeirantes, né? Para mulheres que têm deficiência. Por exemplo, o maiô, ele tem uma argolinha, né, para fechar o zíper, porque ele é mais fácil É. da pessoa Porque quando você entra poder. nesse universo, Tati, de inclusão e de que você consiga vestir todo mundo, né? Porque foi uma coisa que eu não me sentia vestida quando eu procurei um biquíni lá no Texas. E quando você fala, não, eu quero realmente vestir todo mundo, cada vez mais. Eu achei que quando eu fiz, falei, bom, todo P, é o G3, tá vestindo todo mundo tem pro meu. E aí eu tenho uma amiga que é tetraplégica, e aí um dia a gente conversando, dei um biquíni para ela, né? E ela usou, e aí ela falou, é confortável, tal. Coincidentemente, o biquíni que eu dei para um biquíni de camiseta, de vestir. E aí, mas eu realmente foi sem querer, assim, não é que eu escolhi, eu achei que era bonita ela é uma mulher linda, e eu falei, isso vai combinar com a Dani, e aí dei esse biquíni pra Dani. E aí ela falou lá, vestiu super bem, tal, não me apertou, não me machucou. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu, como assim, Dani, não Machucou. te machucou? Ela, não, Lau, porque não tem o nó aqui, né? Não tem o nó, então eu consigo ficar bem na Uau. cadeira, tal. Eu falei, Dani, peraí, me conta essa história, né? E aí ela me contou, ela falou, não, é porque não é fácil, depende de uma pessoa para me vestir, então às vezes eles vestem. E aí eu falei, Dani, tá tudo errado. Existe um biquíni adaptado para você, né, de quem tem esse problema? Ela falou, não, não tem. Aí começou a me Uau. mandar foto, esse dá, porque esse aqui amarra na frente, e tal. Eu falei, então tá, vamos fazer. E aí eu acho que foi a primeira linha de biquíni, assim, eu preciso pesquisar isso. A gente podia ter feito mais barulho até, porque eu pelo menos procurei, não achei. Depois eu vi que a Skims da Kim Kardashian tem uma linha adaptada e usa exatamente os mesmos fechos que a gente usou, que é aquele fecho de colchete, sabe? Que a Uhum. gente pôs embaixo e ela põe aqui do lado. Mas aí a gente fez uma linha com a Dani. Então, a Dani não tem o movimento dos braços, ela movimenta um pouco um braço, então a gente fez aquela argola, a gente fez esse fecho aqui, que é mais fácil de vestir. A gente fez as costuras todas embutidas para não marcar, né, não machucar. Nenhum fecha atrás, nenhum amarra atrás, todos amarram na frente ou amarram aqui por cima. E essa linha. E essa Incrível. linha é uma linha que veste todo mundo. O seu biquíni, o seu maiô é da linha. Porque ele não tem que. Esse maiô que eu tô, né? É. Ele é muito confortável, porque Ele não tem tem também costura uma questão que nenhuma. É. ele não tem costura. Então ele é muito confortável. Você veste Você não ele e tá, você mas fica essas muito. alças que estão colocadas aqui atrás tem uma tira que segura, que você tirou, né? Isso, Né? eu tirei, né? Porque eu sou Não, é. piriguete. Não, mas Eu quero é uma tirinha bem mostrar as minhas fininha que é uma costas. coisa que a Dani falou, a É. gente não tem muito esse ombro aqui, então as coisas caem, então a alcinha cai, então tem que ter uma coisa para Ah, segurar. então Então tem um tem uma monte de tirinha. detalhezinho, é que você nem percebe e que daí você fala assim, por que que eu não posso fazer uma coisa que facilite para o corpo de uma pessoa e funciona no outro também, entendeu? Gente, É a tal história. Ela me falou isso uma vez, ela falou, Lau, porque as pessoas falam assim, os hotéis não fazem
o quarto escrevem que ele é acessível, porque daí a pessoa que não tem nenhum problema de mobilidade não quer. Só que você fica tranquilo, entendeu? É isso, é mais ou menos essa história. Ele é acessível para você também, ô alecrim dourado. Exato. É para todo mundo. E aí vem também essa questão, né, que a gente estava falando da grade, que ela é uma grade maior. O que você já teve de feedback desde quando você fez essa linha de inclusão, sobretudo para mulheres que têm corpos gordos, né? Eu não sei se sim. pode ser que eu seja cancelada, mas eu acho que é isso, né? O termo hoje são corpos maiores, né? Na verdade, assim, e aí? é muito as pessoas quando veem que tem, assim, porque a pessoa já parte do princípio que não tem para ela, né? E aí ela precisa se enxergar. Então, a gente busca, e eu fiz já várias coleções, a gente põe corpos diversos no Instagram, porque a pessoa precisa se enxergar e falar, bom, aqui tem para mim, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, isso é muito engraçado, você não tem medo, muita gente já falou isso, de ser taxada como uma marca que só faz pra gente gorda, ou para plus size, ou para... Não tenho, é isso que eu quero mostrar, eu quero que faça também, você não precisa ser só de um jeito ou só de outro, né? E isso é uma coisa, Tati, que aqui nos Estados Unidos é muito mais comum, as pessoas têm muito menos vergonha do corpo, a brasileira tem muita vergonha do corpo, né? Isso para mim também foi um processo de aprendizado, porque eu também vim dessa cabeça que a gente tem que ser exatamente padrão, magrinha, aquelas modelos esquálidas e tudo isso. E eu fui aprendendo isso até com o passar do tempo e com o meu corpo, né? E aí o feedback é fantástico. Eu fiz um evento em São Paulo com a Ju, que se chamava Evento Body, que ela faz todo ano agora. E aí a gente pôs ali modelos e a gente expôs e vendeu. E as pessoas falavam assim, tem pra mim. Quando a gente fez um desfile e mostrou isso, teve gente chorando. Entendeu? Uau. Porque não é só o preto, não é só o modelo fechado, tem o colorido, tem o estampado, tem o lacinho, tem o, né, exatamente da menina que veste PP, tem o G3 para a pessoa, e exatamente moldado na proporção do corpo dela, e fica lindo, elegante, entendeu? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode ouvir é isso, a pessoa falar, nossa, obrigado, tem para mim. E é um público que é um existe, público enorme, que tá na rua. Enorme. Que é enorme. Então, chega a ser burrice da pessoa que investe e não pensar nisso. É que assim, é falta de visão, assim. Também uma pergunta que eu tenho para você, por exemplo, você acha que o fato de você ter lançado a sua marca aqui foi algo que te abriu os olhos para isso? Ou Sem seja, dúvida. Eu pergunto assim, você teria tido essa mesma ideia se você tivesse aberto a sua loja no Brasil, por exemplo? Acho que não. Acho que primeiro porque eu vi aqui corpos diferentes, as pessoas usando o que querem, né? Aqui, tanto nos Estados Unidos. Segundo, eu tive essa ideia senti na pele essa ideia de não pertencimento, né? Por ser uma pessoa, por ser estrangeira, por não falar um inglês perfeito, por ser uma pessoa de pele, não que eu seja, mas diferente das pessoas do Texas, eu era muito diferente. A gente é muito diferente lá, as pessoas lá são muito parecidas, de não achar o que eu vestia, de chamar atenção por vestir uma coisa mais colorida, ou uma calça mais apertada, ou... sabe? Eu senti que eu era diferente. Então, eu percebi que isso incomoda, que não é confortável, né? E aí, eu acho que... E amadurecendo mesmo, e vendo que trazendo aquela história do Brasil que eu tinha na cabeça, aqui não funcionaria, né? E não poderia ser só assim mesmo, entendeu? Então, eu acho que se eu tivesse começado a marcar no Brasil, a gente não teria tomado esse rumo. É isso. Ei, mulher do business, esse papo tá muito bom, né? Mas calma que tem mais. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente, eu prometo, chamegos no episódio seguinte. Para encontrar a gente é só digitar @mulheres do business, a gente tá no LinkedIn e no Instagram. Agora, bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora.
Você também apostou numa cadeia produtiva responsável. Que também eu acho que foi um amadurecimento daqui, Tati, com certeza. Daqui, né? Como é que isso se deu na prática? O que isso significa? A Bella Brand não começou assim, né? Começou como uma empresa convencional. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que o que eu aplicava em casa, eu precisava levar para minha empresa, né? Que é a minha verdade. Então, na minha casa a gente recicla, né? A gente ajuda, eu buscava alguma coisa com um propósito, com sentido para comprar. E eu falei, gente, se eu sou uma consumidora que faço isso, eu preciso ter isso na minha marca também. Como é que eu vou vender uma coisa diferente do que eu acredito? E aí a gente foi amadurecendo, e isso é um processo, né? Eu acho que hoje pode ser que as pessoas até tenham empresas que nasçam assim, porque o processo acontece antes, né? A processo da Bella Brand aconteceu depois. Mas eu comecei a ver que só faria sentido para mim continuar trabalhando se fosse uma coisa sustentável. Não só no modo de como fazer, mas com o que fazer. Então, matéria-prima e mão de obra, né? E propósito de marca. Então, assim, acho que é uma coisa aliada. Uma coisa foi puxando a outra e as coisas foram muito amarradas. Então, se eu quero ser uma marca inclusiva para todo mundo, eu tenho que mostrar responsabilidade no produzir, no fazer e no que usar na matéria-prima, né? Enfim, os fundamentos e a ideia da empresa é ser uma empresa absolutamente responsável, do começo ao fim. E eu acho que foi uma coisa daqui, sim. E hoje você está em que como ponto? Pessoa, Tati. Eu acho que primeiro eu amadureci como pessoa e depois eu amadureci. Aí a empresa foi um reflexo, né? O amadurecimento da empresa foi um reflexo. Hoje eu estou num ponto de não fazer o que eu acho que não é sustentável. Até eu tenho uma pessoa que trabalha para mim em São Paulo falar: ai, Laura, já vi que é assim. Porque a primeira coisa que eu pergunto é qual a composição do tecido? Quem é o produtor do tecido? Eu não compro, eu não começo. Então a gente tem a esse ponto. É uma condição. Não é uma coisa, isso é bom porque é sustentável. Não, tem que ser. Tem que ser. Então, tem que ser sustentável a matéria-prima, o tecido tem que ser de origem, eu tenho que saber quanto que gasta de água, como é que eles devolvem isso para o meio ambiente, se tem alguma ação, né? Porque hoje eu não fabrico tecido, eu compro tecido, não sou desse tamanho. Espero um dia poder fabricar ou desenvolver ainda não é, alguma querida, coisa. ainda não é, mas daqui a pouco. Então eu busco esse tipo de fornecedor do tecido, do tipo de tingimento e tal. A nossa rede de produção a todo mundo que produz. A gente trabalha em parceria com uma ONG que faz capacitação de mão de obra. Então isso é muito legal. E as pessoas falam, você não divulga isso. Porque isso é uma coisa que é tão importante para mim, tão ok para mim, eu não preciso divulgar. É claro que as pessoas falam, você tem que divulgar mais e tal. Mas eu não quero que as pessoas, assim, não é uma propaganda que eu faço, Tati, para falar, olha que diferente que eu sou. É uma coisa que a gente tem, entendeu? É da empresa mesmo. E aí eu acho que quem se interessa pela empresa acaba entendendo isso, né? Então a mão de obra a gente faz capacitação de mão de obra, não é 100%, eu acho que nessa última coleção acho que foi uns 80%, e o restante foi basicamente por mulher, a gente, né, com todo mão de obra registrada, não é nada, né, por isso falar, talvez o biquíni seja mais caro, a produção é mais cara, mas esses têm um custo, né, sempre feita no Brasil, porque eu acho que precisa devolver, eu faço muita questão de fazer, não faço aqui, porque eu acho que aqui, não faço na China, por exemplo, não porque eu tenho algum problema com a China, mas é porque eu não tenho controle, entendeu? Eu não tenho esse controle de quem está fazendo, de como está fazendo. Isso me incomoda de não saber como é que está fazendo. Eu gosto de ir lá, de visitar, de ver quem é. Isso me traz essa história do Brasil, entendeu? Isso te legitima também, né? Legitima a sua história. Né? A sua marca, ela tem essa base, ela tem a construção. Eu me lembro de uma vez estar conversando com o CEO daquela marca de tênis, Veja. Sim.
Eu não sei se você... No Brasil ela é conhecida como Vert, mas fora Veja, do Brasil é que Veja. Tá enorme, então, todo mundo. Que tá enorme hoje. E eu tive o prazer de escutá-lo. Ele veio para uma reunião que a gente montou na Câmara há muitos anos atrás. Ainda, quer dizer, eles estavam meio que num turning point assim, da marca, já estava bastante conhecida. E a gente foi conversar com eles, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas a Veja é uma marca que os dois fundadores são franceses, mas a marca ela é produzida, o tênis ele é produzido no Brasil. A borracha vem da floresta amazônica, o couro vem do sul do Brasil, o algodão vem do Nordeste, então ele tem toda essa pegada que é muito sustentável, já nasceu sustentável, e eles dois tinham essa vontade de trabalhar com o Brasil, e no Brasil, assim. E eles olham, e eu me lembro, assim, que foi uma reunião muito interessante, porque eles meio que abriram os livros ali, sabe? E falaram assim, olha, pra gente não faz sentido, a gente orçou. E claro, sairia muito mais barato se a gente trabalhasse na China, mas para a história que eu tô vendendo, não faz sentido, sabe? Exato. Não vai fazer sentido. Então, assim, depende do qual que é o seu business, às vezes compensa, às vezes para você faz todo sentido, mas na história deles, né, e o que eles estavam vendendo e como que eles estavam contando aquela história da marca, era Brasil, não tinha, sabe? Não tinha, com todas as dificuldades que o Brasil tem, que a gente sabe. Mas ainda assim é o que acontece comigo. Para mim não faz sentido. Maravilha. Quando eu fui para o Brasil, que faz 2 anos, eu não falei, né? Preciso falar mais. Os tecidos estampados da Bella Brand são feitos de fibra de PET, né? Então a gente, ela na verdade a garrafa PET é triturada e daí eles derretem, aí eles fazem disso uma fibra e com essa fibra eles fazem os tecidos, que são todos os tecidos estampados. E aí, então é isso. Então a gente faz esse tipo de coisa, o tingimento de um monte de coisa natural, a seda é feita em tear manual. Então a gente tem essas coisas assim que é importante para mim ter sempre na coleção, que virou um marco, né? É artesanal, é feito com menos consumo de água, é feito sim com garrafa PET e tal. Então isso é muito importante para mim. Mas e aí, Maria Laura? Olha só, você está me contando esse tanto de coisa que é incrível e que conta muito sobre a história da sua marca. Como que você faz para divulgar isso tudo? Como que as pessoas... Além desse podcast, não é mesmo? Exatamente. Mas, assim, como é que você faz para contar para as pessoas todas essas histórias fantásticas? A gente conta tá escrito nas etiquetas, Tati, a gente fala nas redes sociais, fala no site, eu acho que é isso, né, propaganda e nas campanhas, a gente sempre diz e tudo isso. Eu acho que tem que, na verdade, a gente tenta contar essa história para que as pessoas se apaixonem pela ideia, né, e queiram saber mais sobre a marca e tudo. Porque faz muito parte da sua identidade, né? E à medida do tempo em que vocês vão contando sobre isso, a gente também vai de uma certa forma naturalizando algo que é tão incrível. Exatamente. Eu acho que sim, Muita gente fala, você precisa divulgar. Por exemplo, essa história da garrafa PET, a gente já usa desde, sei lá, faz uns 4, 5 anos. A garrafa PET é que o tecido estampado. O tecido estampado é feito de fibra de garrafa PET. Então, para o maiô que a gente faz, a gente tira 7, 8 garrafas. Acho que o maiô são 10 garrafas. O biquíni, dependendo do tamanho, de 7 a 8. Uau, do aterro, né? Tira, né? A gente consome essa garrafa em vez de jogar no lixo. Você estava falando mais cedo sobre essa coisa de, olha, na minha casa eu já faço, então, assim, é uma extensão... É uma extensão. Nosso business, e geralmente é isso que acontece, né? O nosso business, ele é muito a extensão de quem a gente é. Muito a extensão da nossa vida. E aí, agora a gente entra numa parte que eu tô muito feliz, porque a Bella Brand é a primeira marca que patrocina esse podcast. Que honra! Eu tô tão feliz, Maria Laura, de ser a sua marca, de ser você. Eu tenho
tanto orgulho. Ai, que legal. Da Eu também, história Tati. que você construiu aqui nos Estados Unidos e que agora está se expandindo para o mundo inteiro. Mas assim, fazia todo sentido, né, da gente estar junto e da gente estar Sim. com esses episódios. Vai ser aí uma sequência de alguns episódios de verão que a gente vai fazer, e que vai levar você, de uma certa maneira, você vai estar aqui juntinho, né? Como é que eu Bela Brand divulgo? vai Tô estar aqui. divulgando no podcast, é isso. Exatamente, você está divulgando e está contando essa história fantástica que mais pessoas precisam saber. Sabe, uma coisa que eu sempre penso muito sobre a importância desse podcast é porque, assim como você estava falando mais cedo, né, assim, que você gosta de gente, você gosta de conversar com gente, isso também a gente vai falar no outro projeto seu, porque você é imparável, a gente vai falar sobre isso também, mas eu gosto muito de conversar com gente. São anos nessa estrada. É muito de bom. Conversando com gente, conversando com mulheres. E eu acho que esse podcast, ele nasceu disso, assim, sabe? De falar assim, cara, vem, eu preciso contar a sua história, as pessoas precisam saber o trabalho incrível que você está fazendo aí fora. E que bom que agora, né, depois de... São 3 anos aí nessa estrada... esse podcast está crescendo e ele está ficando gente grande e agora ele está ganhando dinheiro. Sabe? Ganhar dinheiro, não sei não. Vamos ver isso aí. Mas assim, que ele está sendo... Não, mas é que... Tá sendo recompensado, né? Eu acho que é um negócio, exatamente, Tati. Porque assim, eu ouvi isso muitas vezes, do tipo, ela tá brincando, ou ela tá fazendo isso para se ocupar. E mesmo que fosse, é feito com muito amor, e as coisas, e não é um negócio, entendeu? É um negócio, e eu acho que a gente tem que valorizar. E aí, quando você falou, eu lembro logo no comecinho que eu te conheci, eu falei, Tati, porque você não vende hora nesse podcast? Você, não, porque é só uma história para contar, tal. Não, mas é fantástico, porque as pessoas se inspiram, as pessoas voltam, as pessoas ouvem. Então, por que não, né? É um meio de comunicação. Você tem seu público, que é por exemplo, que é o meu público. Então, por que a gente não vai fazer uma coisa juntos, assim, de verdade, né? Um negócio juntos. Então, eu acho isso importante, assim, valorizar e as pessoas entenderem que tem muita mulher aí fazendo, que não é hobby, não, que é negócio, sim. Que é negócio, cara, exato. Que é negócio, que estão fazendo uma história linda, que estão construindo... sabe, o universo delas, que é difícil, que a gente sabe que é muito difícil, que estão se realizando. Eu tenho muito feedback de gente que me escreve, muito agradecido, assim, porque a gente conta muito as histórias dessas mulheres que estão fazendo história fora, estão fazendo a vida delas fora, e que muitas vezes eu falo assim, nossa, gente, é igual a mim, essa mulher, todas as, sabe, os perrengues que ela passou, ou todas as dificuldades, eu também pensei isso, que é uma problemática, às vezes é uma camada de empreendedorismo, uma camada de dificuldade que muitas vezes quem está empreendendo no Brasil, às vezes não tem. Não tem. A gente, então é muito recompensador, assim, muito... quase que um alívio quando a gente escuta conversas de mulheres que têm muitas problemáticas como as nossas, né? Exato, E aí você apoio. também agora é apoio. É apoio. Ser apoiado. É isso. Obrigada pelo seu apoio. Imagina. Obrigada a você por toda a torcida, por tudo. Muito gostoso. E agora, por falar em apoio, esse seu outro projeto, que não acaba, né? Você não está construindo prédio, minha querida, enquanto engenheira, mas você está construindo impérios. Pontes, eu estou construindo pontes. Esse negócio de construir prédio está muito, entendeu? Ultrapassado. Agora eu quero construir pontes, eu quero construir impérios. E aí você Impérios é ótimo. Você lançou recentemente a Loop. Conta pra gente o que é a Loop. Além do negócio da Bella Brand, de biquínis, você agora tem a gente tá... eu tenho um outro negócio que é uma coisa que tá me fazendo muito feliz também. Enfim, acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente é feliz, né? Sim. Nessa história de apoiar uma outra e de parceria e de tudo isso... Bom, eu tenho uma marca, eu moro em Nova York, eu vendo na Flórida e tal... Mas aqui em Nova York é um produto sazonal, a gente tem muito mais frio do que calor. Então, quando vem o verão, eu sempre procuro um lugar para expor os produtos e a gente montar uma pop-up. Isso todo ano, né? Antes da pandemia, aí teve a pandemia, a gente não teve loja, mas depois da pandemia a gente voltou a ter.
E aí, eu sempre... As coisas aqui são muito caras, são difíceis. E eu sempre pensei, putz, se eu tivesse alguém para fazer isso comigo, dividir as despesas comigo, porque essa história, né, gente, é difícil sozinha, né? E aí eu falava, puxa, seria legal, tal. E eu sempre usei muita coisa do Brasil, porque eu gosto, enfim, que acho que tem a ver a minha identidade e tal. E sempre quando eu vestia alguma coisa, ou quando eu usava, as pessoas falavam, nossa, que incrível essa roupa, essa calça. Aqui eles têm muito isso, né, Tati, de elogiar. E eu falava, é do Brasil, eu falava, puta, ia dar tão certo aqui, mas é tão difícil vir, né? Eu já moro aqui, acho as coisas caras, imagina para quem tá lá no Brasil e vendendo em real e tal. E eu sempre tive essa vontade de trazer algumas marcas aqui para que as pessoas experimentassem. Tanto o americano experimentasse o que a gente tem no Brasil, quanto os brasileiros tivessem a chance de trazer para cá. E aí, procurando essa história de um lugar para mim, eu achei um lugar, só que era grande para mim. Eu falei, bom, é grande para mim, sozinho eu não vou conseguir. Mas e se a gente juntar força, né? E aí veio essa história do coletivo. Então a gente montou um coletivo de marca brasileira, né? E a gente fez uma pop-up store, uma loja multimarca, que aqui em Nova York tem 19 marcas, todas brasileiras e todas de mulher. Todas fundadas por mulher. Né? Que foi uma coisa que a gente não buscou, mas buscou, sabe? Não era uma coisa... não buscou não, mas olha só que coincidência. Mas aconteceu e depois a gente falou, gente, tem que ser assim, exatamente. E a ideia é não parar aqui, não é uma coisa efêmera que vai acabar. A minha ideia é sair daqui, não sei se com as mesmas marcas, às vezes as coisas não funcionam exatamente igual para todas as marcas, e nem a curadoria é a mesma, mas a gente quer ir para outro lugar dos Estados Unidos e levar essa moda brasileira de uma maneira coletiva e colaborativa para outros lugares, assim. Então, montar em Miami, montar no Texas, na Califórnia, enfim, e levar isso para... É um projeto que começou, assim... pequeno e tá tomando proporção bem grande, assim. A gente tá bem feliz e tá sendo super, super recompensador, assim. Acho que nem em termos de dinheiro, não é isso, é mais o que tá acontecendo, sabe? De todo mundo feliz. É um movimento. Das pessoas, exato. Das pessoas conhecendo outras marcas, de oportunidade, tudo isso. E é um movimento que é muito saudável, né? Eu sei que Sebrae e... o Sistema S, né? Mas Sebrae tem um trabalho que faz junto com a Apex, que é a agência de promoção de produtos, né, brasileiros no exterior. Fica aí a dica para quem quer internacionalizar a marca ou fazer divulgação. Eu sei que esses dois, pelo menos quando eu estava na Câmara, era muitos nossos eles fazem com quem a gente trabalhava. Mas às vezes é um sistema que é gigantesco, é uma máquina enorme, né? E às vezes sua marca é inclusive até pequena, né? Você não tem assim toda essa bagagem ou essa canja assim para poder ir face à Apex ou face ao Sebrae para poder fazer parte das missões que eles organizam. Então, ter essa possibilidade de testar mercado, de conhecer o que é o gosto da Americana. É exatamente isso. Para ver se funciona. Funciona. O que mais funciona? É mais camisa? Como você falou no início, né, do seu business. É mais PP? É mais P? É mais G? Sabe? Então, isso a gente precisa... Você só sabe isso se botar o seu negócio para jogo. Não, às vezes tem marca aqui que tá comigo, que tá com a gente, que nem sei se pensava em se internacionalizar, entendeu? E pode ser que agora acha que vê que vale a pena, porque é um investimento, né? E a Loop é um investimento menor, é um teste de mercado, porque não é atacado, porque a grande história da internacionalização é vender atacado, né? Começar no atacado. A gente é varejo, é direto para o consumidor, né? Então é diferente. Eu acho que é um teste bem direto, assim, que eu acho que está funcionando bastante, assim. Tá tendo excelente, tem marca que está tendo excelente resultado e a gente está super feliz. Que bom, que bom. Vamos passar para o bloco 3? Vamos lá. Oi, Mind Your Business. Maria Laura, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada?
Vamos ver, acho que sim. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era pequena? Eu vendi aula particular de matemática Olha só, para os gente, amiguinhos. ela já era da tabuada, Eu sou gente, da desde tabuada, é. muito bom. Complete a frase. Meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi. Eu acho que foi apostar que a gente, no começo da primeira coleção, que a gente ia vender o ano todo. E não foi assim. E foi o primeiro conselho que eu dei, que eu acho que foi a maior cicatriz que eu tive, né? Então ficou É esse sazonal. aprendizado Ficou esse aprendizado, assim. Vai com calma. Para o negócio do biquíni, vai com calma. É sazonal. Então, começa bem e chega e tem uma época que você não vai faturar o quanto você precisa, entendeu? Então, salva dinheiro, planeje-se, porque é difícil, não é fácil. Cigarro e a formiga, cara. Exatamente. É isso aí. Que é a formiguinha, tem que É. salvar para o inverno. A sua frase de autossabotagem de estimação é? Será que você está no caminho certo? E aí, o que você responde? Depende do dia. Tem dia que eu falo, ai, Ana Laura, jura por Deus que você quer isso, entendeu? É isso mesmo que vai. Você acha que vai dar certo? Você acha que esse é o caminho? Mas tem dia que eu falo, não, eu tô, quando eu vejo as pessoas elogiando, e quando eu vejo as pessoas usando, e quando eu recebo uma mensagem, quando a gente lançou a coleção adaptada, de uma pessoa que não me conhecia, falando, gente, que lindo, que bom que foi ver, se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu falo, não, eu tô no caminho certo, entendeu? Com certeza. Uma empreendedora que te inspira e que você convidaria para um business lunch? Você sabe quem eu convidaria? Você fala, mas não é para empreendedora, é artista, mas não, ela é super empreendedora. A Rihanna. Ela é uma artista, né? Ela já é super consagrada, ela ganhou muito dinheiro com a arte, com o trabalho dela, mas ela tem, eu não sei, acho que vocês sabem, ela tem uma empresa, ela começou uma empresa de maquiagem, que chama Fenty, e a empresa dela, ela quis apostar na diversidade. Então, o que incomodava ela na época era que as maquiagens não tinham todos os tons de pele, né? Era difícil achar diversos tons numa maquiagem. E ela fez isso e ela fez um super sucesso, porque ela incluiu outras cores de maquiagem dentro da linha que ninguém tinha. E ela impulsionou. Então, hoje, você vê grandes empresas de maquiagem que estão fazendo isso porque ela fez muito sucesso. Então, ela plantou essa semente, né? E ela não precisava, né? E depois teve a parte de lingerie também. Isso que eu ia te falar. E logo depois ela postou na lingerie que ela fez a mesma coisa, vários tamanhos, para mulheres reais, não para supermodel. Então, as lingeries são todas em tons de nude, né? Pano de prato, como eu tenho amiga que fala, tudo com calcinha pano de prato, que a gente adora usar, porque não... Cara, não é? Pois é, eu me lembro que tinha mó resistência à calcinha bege. Gente, eu sou time calcinha bege. Assumi, pronto. Eu também. Bege, Quero não nem tem saber. problema É nenhum. bom, é o que eu gosto, então vai com tudo e pronto, entendeu? Mas é isso. Então é a calcinha bege de todos os tamanhos para todo mundo e que cria um empoderamento, né? Eu sou bonita, eu tô gostando, eu tô confortável, é isso que eu quero usar. Eu não preciso usar a pequenininha ou a vermelha ou a cheia de renda. Se eu quero usar, se tem uma ocasião que eu quero, é bom, mas eu também posso usar essa, entendeu? Então eu acho que isso tem muita coisa da Bella Brand, assim, é isso, entendeu? É fazer essa... Então eu gosto dela. E fora que agora ela é linda, independente disso, ela tá linda, super fashion, a grávida mais linda que eu já vi, mostrando o barrigão e tal. Então eu adoraria bater um papo com ela, acho que ela deve ser uma pessoa interessantíssima. Para onde você levaria ela para esse almoço aqui em Nova York? Um almoço? Isso. Eu acho que eu chamaria ela para minha casa, porque eu gosto disso. A gente é brasileira, né? Ver o pôr do sol, tem um pôr do sol lindo, né? De onde eu tô, no Brooklyn, eu acho que ela vai se identificar. Eu acho que ela chamaria ela para minha casa, sabia? Muito bom. Qual o borogodó do seu business? Eu acho que é desenvolver uma moda com propósito. Democrática e com propósito. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Ai, meu Deus, eu tô com medo de faltar alguém, mas enfim. São minhas amigas aqui,
aqui em Nova York eu fiz grandes amigas que me ajudaram muito, assim, amigas de verdade. Poucas, não são muitas, mas são amigas de verdade. Então, acho que começa com a minha família, né? É que a gente conversou no começo do papo. Os meninos, o Eduardo me apoiam muito. E lá em São Paulo eu tenho um super apoio dos meus pais também, principalmente com essa história de burocracia. Eles fazem de tudo. Eles vão me representar num jantar até fazer serviço de motoboy, sabe? Eles são 2 queridos, assim. E sem eles eu acho que eu não ia conseguir ter no Brasil, né? E aí eu tenho aqui gente que me salva, que revisa texto, que me apoia, que manda nome de gente. São várias amigas aqui, que muitas são comuns nossas e são muito queridas. E no Brasil eu tenho uma grande amiga também, que é a Maria Laura lá, entendeu? Que me representa e que, enfim, meus 2 braços. Então, é isso. Eu acho que eu conto com, além da minha família, um monte de uma mulherada aqui que me ajuda muito, assim. Muita gente Incrível. boa. Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para Maria Laura que estava começando a empreender? Eu acho que a gente precisa de ajuda, que você não consegue fazer as coisas sozinha. Eu tenho um defeito. O meu maior defeito é achar que eu posso fazer tudo e que eu faço melhor, sabe? Eu sou ariana, eu não sei delegar. Eu acho que eu já pego da mão, sabe? Eu tenho isso eu aprendi que não é assim. E a gente precisa delegar. Então, confiar nos outros, sabe? Que não é só você. Maria Laura, tem mais alguma coisa que você queira contar, que você queira falar? Não sei se a gente cobriu todos os assuntos. Eu acho que essa ideia de parceria, né? Eu acho que isso é muito importante para mim, assim, é a base do meu negócio. Eu acho que eu gosto muito de parceiro, porque eu gosto muito de me relacionar com gente. Então, de todas essas parcerias, agora na Loop com a Nelly, no podcast com você, nas collabs, é tudo muito recompensador, assim. Por falar em collab, tá aí. Uma coisa que a gente não falou, né? Porque Tá vendo a gente ia parar só? Não, a nossa parceria não é só no podcast, exato. Não é só isso não, minha querida. Porque a gente faz o quê? A gente faz uma coisa bem feia. A gente faz do início ao fim. A gente faz episódios de podcast, mas a gente também faz o quê? Maiô. Né? Vamos contar. Que é o meu negócio, é fazer maiô e fazer roupa. Que é o seu negócio? Vamos falar um pouco, vamos fazer um pouco do seu. Você faz o meu, que eu faço o seu, não é mesmo? Não, mas olha só. Essa ideia, vamos contar como é que nasceu essa ideia? Vamos contar. Que é muito maravilhosa. E eu não sei se as pessoas seguem, todas as pessoas que escutam esse podcast, se elas seguem o Instagram do Mulheres do Business. Deveriam, então sigam, se não seguem. Se não segue, tá aí, fica a dica. Bella Passa Brand, claro, para vocês ficarem sabendo de todas as coleções e o que tem de novidade. E também o Mulheres do Business. Mas o Mulheres do Business é ali que muitas vezes eu faço ali umas palhaçadas. É ali que eu extravaso o meu lado muito criativo. E nessa história, eu tenho assim, de vez em quando eu tenho umas obsessões. Então, por exemplo, teve um ano que eu fiquei obcecada com abelhas. Então, eu fiz o estudo sobre abelhas. E aí, eu fui falar sobre todos os negócios, todos os business que envolviam abelhas. E aí, cheguei à conclusão que o mundo vive por conta das abelhas. Assim, nós só existimos porque existem abelhas. Porque se não existisse, não existiria polinização. E se não existe polinização, querida, você não come. Não tem mesmo. Não é mesmo? Não tem uma comida no mundo. Então, assim, então eu fiquei obcecada por abelhas. E aí, no ano passado, a minha obsessão foi sobre cogumelos. Não é mesmo, Maria Laura? E aí verdade. Abri uma caixinha de perguntas que as pessoas queriam saber sobre cogumelos, dos business de cogumelo. E aí, Maria Laura me lança a seguinte pérola, abre aspas. Vai, Maria Laura, o que você me botou na caixinha? Vamos fazer uma estampa com esses cogumelos? Vamos fazer uma collab? Gente, eu li aquilo, eu falei assim, tá aí, tá, não sei, talvez tomou um chá de cogumelo e tá me convidando para fazer uma colaboração de fazer maiô de cogumelo, mas não tava, gente, porque essa mulher, como já falamos aqui, ela constrói impérios, ela constrói pontes impérios, então a gente começou a desenvolver uma estampa de cogumelos e tá linda, ficou linda.
Então, mulheres do business, se vocês quiserem ter aí um pedacinho das minhas loucuras, se você quiser ter aí um material bom, uma coisa boa no seu guarda-roupa, uma peça confortável, sustentável, entendeu? E feito de garrafa PET. Feito de garrafa PET e que leve esse grão de loucura dessa podcaster, essa é a sua grande chance, minha mulheres do business. E é uma parceria, que é uma collab, que me gera muito aprendizado, porque eu fui ouvir de você o que fazer, então eu ouvi de uma consumidora, eu ouvi de uma pessoa, porque as francesas, porque você tem um background diferente. Então, eu só tenho a somar, né? Eu tô aprendendo, ótimo. Porque gente... não é uma brincadeira, de novo, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não é. E só também para as pessoas entenderem, Maria Laura é muito generosa, porque a gente pensou nisso juntas, de verdade, não foi uma coisa, vou fazer parceria, aí você põe só seu nome aí. Não, cara, a gente pensou tudo, a gente pensou qual que seria o nome, a gente pensou como que seria a estampa. Quais as cores, quais os modelos. As cores, os modelos. E aí, quando a gente chegou nessa coisa dos modelos, eu sou uma jovem senhora, não é mesmo? Como vocês sabem. Mas além disso, eu sei que, por exemplo, eu quero que todo mundo assista biquíni, minha filha. Eu não viemos aqui, não é pra passear, não. É pra todo mundo estar com esses biquíni aí, mostrando aí, expondo a figura na Medina aí com esses maiôs. E aí, eu sei que francesas, elas têm um pouco de dificuldade com o nosso tamanho de bunda. Né, que para elas é um tamanho que ele é intermediário, mas ele ainda é muito curto. Então, o maiô que a gente está desenvolvendo, maiô eu chamo de maiô, mas é maiô biquíni. Biquíni, Biquíni maiô. Tem duas coisas que também, que Maria Laura foi super querida e gentil, porque me escutou. Eu sou fascinada por peças que são frente e verso. Eu tenho vários biquínis. A maioria dos meus biquínis é frente e verso. Então, essa também é uma coisa que sabe, que Maria Laura topou da gente fazer aí frente e verso. Como é que fala? Dupla face, né? Dupla face. Reversível. Um nome técnico aí? Reversível. Reversível, obrigada. Fazer ele reversível e... também outra coisa que a gente vai fazer é ele um pouquinho maior atrás. E aí a gente fez até uma saída reversível. Vai ser super legal. Vai ficar lindo. Vai ser fantástica, gente. Fica aí a dica. E vão vir outros episódios também, maravilhosos, que a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, um pouco sobre essa parte agora de verão. Aguenta aí, gente. De férias, que é a hora que a gente usa biquíni, né? Exatamente. Vamos usar esse especial de férias com Bella Brand tá fantástico. Obrigada por você ter vindo, Maria Laura. Obrigada a você, Tati. Obrigada. Eu também. Isso é uma... Enfim, eu acho que a gente está amarrando uma parceria muito bonita, né? A gente precisava disso. Muita coisa boa. Com certeza. Obrigada, mulheres do business. Vocês fiquem bem. Vocês tomem aguinha, que agora estamos no verão. Então, vocês tomem aguinha. E se hidratem. E a gente volta no próximo episódio. Não vou contar, não. Vou deixar aí no mistério. Entendeu? Não vou contar, não. Vocês apertam esse sininho. Vocês... como é que chama aqueles? Arrasta pra cima. Vou deixar aqui Liga a notificação. Liga a notificação. Eu vou deixar aqui as informações sobre a Bella Brand para vocês já irem lá, olharem as estampas lindas, os maiôs maravilhosos que, como a gente já falou, são para todos os corpos e são sustentáveis. Obrigada, Tati.